Aleluia, glória a Deus. Muito bom estar de volta, amados. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Eu saúdo a todos com a gloriosa, santa e poderosa paz do Senhor. A paz que excede todo o entendimento e guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, eu ontem clamei muito ao Senhor porque recebemos uma ministração em duas partes, foram 7 horas de ministração, mas uma ministração tão maravilhosa. Eu falei, Senhor, me ajuda a condensar isto, porque eu preciso compartilhar com os meus amados irmãos. E nós sabemos, amados, que a nossa tão grande e maravilhosa redenção, nós não conseguimos alcançar com a nossa mente. Nós não conseguimos muitas vezes entender o que foi que aconteceu. Nós recebemos pela fé. E muitas vezes nós ainda patinamos sem ter a real noção, sem dar o real valor para esta tão maravilhosa redenção. E não há outra forma a não ser começar do início, não é verdade? Então, amados, Deus criou os céus, a terra e tudo o que neles há. Formou o homem do pó da terra, soprou nele o seu fôlego de vida, o seu espírito, e colocou este homem no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Porém, nós vemos em Gênesis 2, 16 e 17, eu vou mencionando alguns versículos, nós não vamos parar para ler todos, mas alguns apenas, porque são vários, que Deus dá uma ordem a Adão, é uma ordem. Você pode comer de toda árvore que há neste jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comam. Porque no dia em que dela comeres, certamente, Deus disse, certamente morrereis. Não é verdade? Então, esta ordem, ela deveria ser cumprida, deveria ser obedecida. Caso contrário, haveria uma terrível consequência. E qual era? A morte. Entendamos por morte, não é fechar os olhos nesta terra. Porque Adão e Eva continuaram bem vivinhos, respirando. Morte significa separação do Deus vivo, separação do autor da vida. E eles foram separados. E com esta desobediência veio então a queda, o salário do pecado, nós sabemos qual é a morte. Porém, ali mesmo na sequência em Gênesis 3,15, o nosso Senhor, o Criador, Ele anuncia a graça. Ele anuncia que a semente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. E que a serpente lhe feriria o calcanhar. Ali prefigurando que na cruz Jesus esmagaria Satanás. Ele iria ferir o calcanhar de Jesus, sim. Jesus foi ferido naquela cruz, muito ferido, muito maltratado. Mas para a serpente, esmagar a cabeça significa morte. Não é verdade? Então, este foi o poder da cruz. Amados, e nós sabemos que, na sequência também em Gênesis 3:21, o Senhor Deus cobre Adão e Eva com a pele de um animal. Ou seja, houve já ali no Éden uma morte substitutiva, prefigurando que o Messias seria morto pelos pecados de toda a humanidade. Porque nós já entendemos isso, não é verdade? Que dentro de Adão e dentro de Eva estava toda a humanidade. E ainda
os que vão nascer nesta terra. Porque eles foram os primeiros, né, que Deus criou. E, amados, esta pele de animal, então, desse animal inocente, cobriu a nudez e a vergonha de toda a humanidade. Então nós vemos 3 fases importantes no Éden, que marcam ali o Éden: a fase da inocência, quando o homem era santo, puro, inocente, andava com Deus, habitava na presença de Deus, tinha comunhão com Deus. A fase da queda, quando entrou o pecado, entrou a morte, e o homem foi separado de Deus. E depois, já em Gênesis 3,15, anunciada a fase da restauração. O nosso Deus é perfeito, né? O nosso Deus é aquele que Ele tem nas suas mãos o controle de tudo. Ele nunca perdeu o controle. Ai, mas eu criei o homem, não sabia que ele ia pecar. Não, Deus já tinha planejado tudo, porque Ele sabia que haveria esta queda. Porque o Cordeiro foi morto desde antes da criação do mundo. Então, nós sabemos, amados, e isso é importante nós entendermos. A cruz, ela não aconteceu há 2025 anos atrás, lá em Jerusalém. A cruz, ela está num lugar na eternidade, onde ela sempre existiu. O Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, amados, depois nós vamos acompanhando ali na palavra do Senhor o que acontece com a humanidade, o que acontece com este povo que Deus começa a conduzir, né? Depois que Adão é expulso, vem Abel, Caim mata o seu irmão, e um tempo ali sem invocar o nome do Senhor, mas aí nasce Sete, e o Senhor vai, a partir de Sete, filho de Adão, voltamos a invocar o nome do Senhor, e caminhando um pouco mais, nós vemos que nasce Enoque. Em Gênesis 5, 24 e 25, então, nós encontramos Enoque que andou fielmente com Deus, e a ponto de o Senhor restaurar em Enoque a inocência perdida lá no Éden. A ponto de restaurar em Enoque a inocência de Cristo, a santidade de Cristo e a pureza de Cristo. Porque somente com a santidade de Cristo, com a inocência de Cristo e com a pureza de Cristo, alguém pode ser arrebatado. Estamos entendendo? Aleluia! Louvado seja Deus. Em Gênesis 22, 13, nós vemos outra morte substitutiva. Abraão, foi pedido a ele que sacrificasse o filho da promessa. E pela obediência, Abraão foi. 3 dias com o menino, quando ele estava prestes a sacrificar. Uma voz, o Senhor bradou dos céus: não faça isto. Não faça, porque agora eu sei que você me ama, porque você não me negou o seu único filho. E pela fé de Abraão ali, até o fim, o Senhor proveu o que a nossa preciosa arcebispa falou ali, no arrependimento. Abraão chamou aquele lugar, o Monte Moriá, de Jeová Jiré. Deus provê. Porque Deus proveu um carneiro preso pelos chifres. E nós também sabemos, amados, porque este nosso amado profeta tem nos mostrado na palavra coisas tão preciosas, pérolas. Aquele carneiro representa Cristo Jesus. E por que estava preso pelos chifres? O chifre, ele é o poder do carneiro. O chifre é o que demonstra a autoridade do carneiro. Ele foi preso pelos chifres, porque ele teria que morrer a nossa morte. Ele se entregou, ele se deixou matar por amor de nós.
Aleluia. Então, amados, nós vemos que ali, esta morte substitutiva, novamente, o Senhor nos dando este sinal na palavra de Deus. E aí vamos para Êxodo 12, quando o Senhor pede a Moisés que prepare tudo ali para a Páscoa do Senhor. E o principal disto seria o quê? Dessa preparação, escolher um carneiro, um cordeiro, macho, que não tivesse defeito, que não tivesse mancha. E o profeta do Senhor, ele fala, até os olhos, dentro dos olhos do carneiro, do cordeiro, havia um exame. Ele não poderia ter secreções no seu rosto, ele não poderia ter nada, nenhum tipo de defeito. E este cordeiro, ele teria que ser morto e o sangue dele passado nos umbrais das portas das casas do povo de Israel. E quando o anjo da morte visse aquele sangue, ele pularia aquela casa e não mataria o primogênito. Uma morte substitutiva. Um cordeiro sem mancha, sem enfermidade, sem defeito, prefigurando o Cordeiro Santo de Deus, que morreria em nosso lugar, e que através da sua morte, e através do seu sangue, nós seríamos livres da morte eterna. Aleluia, louvado seja Deus. Isaías 53. Isaías, 700 anos antes, ele descreve toda a morte de Cristo. Ele descreve como o Messias, era uma pessoa de quem os homens escondiam o rosto, porque ele foi maltratado, ele foi traspassado, cuspiram nele, esbofetearam. Ele foi morto pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades e pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados. Então, nós vemos aqui a descrição do que aconteceria no Calvário. Aleluia. E aqui, amados, nós podemos contemplar, então, quando nós lemos Isaías 53, a gravidade da nossa condição, a gravidade da condição em que a humanidade estava. Porque o que aconteceu com Cristo, a morte de Jesus, a forma como ele foi morto, mostra o castigo que foi sobre ele, deveria estar sobre nós. Esta é a gravidade do que aconteceu ali no Calvário. Então, amados, nós sabemos que a gravidade da nossa salvação, ela é algo que nós precisamos meditar. E quando nós falamos em salvação, salvos do quê? Ontem nós ouvimos nesta ministração muito claramente, salvos do lago de fogo. Eu nunca pensei isso. Eu sou salvo, eu fui salva para entrar no céu, para morar no céu. Eu posso viver normalmente aqui, vou morar no céu. Mas eu fui salva. Fui liberta, livre de entrar no lago de fogo. Eu fui agora, com a salvação de Cristo, eu não vou mais não vou passar a minha eternidade no lago de fogo. Então, amados, esta purificação, esta salvação, esta redenção que aconteceu na nossa vida, ela só é possível através do sangue de Jesus. Não há outra alternativa. Um sacrifício como este, algo inimaginável, se nós desprezarmos, também foi mencionado aqui, como nós seremos salvos, não é verdade? Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Em Ezequiel 18, 20, o Senhor fala, a alma que pecar, esta morrerá.
Ezequiel 18:20. Então, cada homem que viver em pecado, negligenciando, desprezando esta tão grande salvação, não importa quem ele seja nesta terra, morrerá eternamente. Aleluia. Hebreus 9:22. Esse versículo eu gostaria que fosse colocado na tela. Hebreus 9:22. Já está? Muito obrigado, amado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Por isso o Filho de Deus precisou ir para aquela cruz, derramar o seu sangue, para que nós pudéssemos ser purificados. 2 Coríntios 5:21. 2 Coríntios 5:21 é outro versículo muito tremendo. Aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Amados, a troca. Deus o fez o meu pecado. Deus colocou sobre ele o teu pecado, Márcia. O teu pecado, irmão Sandro. O teu pecado, irmã Maria. Para que nele, eu, Bispa Cidinha, e cada um de nós, fôssemos feitos justiça de Deus. Porque Deus é justo. E nós não poderíamos estar na sua presença sendo injustos. Aleluia. 1 Pedro 1:17 até o versículo 19 diz: ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Vamos viver nesta terra com temor. Versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aleluia! Foi por este sangue que nós fomos resgatados. Nós não fomos comprados por qualquer o bem desta terra. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Jesus pagou, amados, um altíssimo preço pela nossa redenção, para que agora eu e você, é agora, não é lá no céu, é agora, sejamos purificados e andemos em arrependimento, em santidade, em justiça. E isto tem uma palavra que resume. Isto se chama separação. Separação. Arrependimento, santidade, justiça. Assim nós devemos andar nesta terra, amados, como um povo que foi comprado, como um povo que foi retirado da sua condição de morte, como um povo que foi agora restaurado, nasceu de novo em Cristo Jesus. O que permitiu ao Pai oferecer Jesus como sacrifício foi a sua inocência. E nós já sabemos o que é inocência. E um inocente é um sem culpa.
Ele não tem culpa de nada. Ele não cometeu nenhum delito, ele é inculpável. Ele é totalmente puro, santo, inocente. Esta inocência permitiu a ele restaurar a humanidade caída. E esta restauração nos deu o crédito da justificação. A justiça dele foi imputada a nós. Agora, a cada um que crer neste sacrifício de Jesus, é isento da sua própria culpa. Olha que coisa tremenda, amados. Culpados, terrivelmente pecadores, nascemos em pecado, está escrito, em pecado nos concebeu a nossa mãe. Mas cada um agora que crer neste sacrifício é isentado, é livre, é liberto da sua culpa. É considerado agora, eu e você, se nós recebemos a Cristo, andamos em novidade de vida, andamos separados deste mundo, focados na vinda de Jesus, focados, nos preparando para entrar no reino dos céus, nós agora somos um povo considerado sem pecado. Todo o nosso pecado foi apagado. E a borracha que apagou este pecado, todo o pecado da nossa vida, se chama sangue de Jesus. E por isso que neste ministério, nós nos arrependemos tanto. Porque infelizmente, ainda no corpo desta carne, nós continuamos pecando. Que coisa tremenda, amados. E como Deus ainda nos suporta. Já fiz tudo, já ofereci meu filho, não tenho mais o que fazer. E nós continuamos pecando. É claro que graças a Deus, esta vida na presença do Senhor, sendo lavados pela palavra, sendo ministrados pelo Espírito Santo, ouvindo as ministrações, ouvindo a palavra de Deus, nós vamos cada vez pecando menos. Eu costumo dizer que na vida do crente o pecado deve ser um acidente. Não pode ser uma rotina. Deve ser um acidente. Não é verdade? Então, amados, esta morte substitutiva é que nós devemos guardar ela no coração. Esta troca que foi feita naquela cruz. A vida dele dada por mim. Não fala, foi dada por você, por mim, foi dada por mim, por mim. Isto nós temos que guardar, abraçar. Sabe quando você está carregando o seu filhinho pequeno, o seu netinho, né, Andréia? Pequenininho, que você anda com cuidado. Você não quer tropeçar com aquela criança no colo. Você não quer que ela seja derrubada. Você cuida dela, abraça aquela criança. Assim nós devemos abraçar a nossa salvação e andar com esta salvação guardada em nós, em nome de Jesus. João 3, do 16 a 18 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, foi o próprio Deus, o próprio Pai, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, porque o mundo já estava julgado, não é verdade? O mundo já estava condenado à morte, foi condenado lá em Gênesis 3, à morte, na queda. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. E salvo como? Ele tomou o lugar da humanidade, carregando sobre ele, naquele madeiro, todos os nossos pecados. E nos deu a sua inocência, e nos deu a sua santidade e a sua pureza. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amados,
nós só conseguimos entender um pouco mais e amar mais esta incrível, maravilhosa redenção, esta obra redentora, quando nós entendemos, quando nós meditamos na inocência e na inculpabilidade do nosso Salvador. Ele não merecia nada disso. E aí ele tomou o lugar do homem caído. Ele, o Cordeiro Santo de Deus. Quando João estava ali, viu Jesus, apontou e disse: eis o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria agora de ler com os amados, agora sim nós vamos ler versículos sequenciais, porque aqui está, e aqui nós conseguimos visualizar o processo da troca. Vamos para João 18. João 18, a partir do versículo 28, nós vamos ler. E nós vamos parando aqui para sublinhar alguns pontos muito, muito importantes. Então aqui Jesus foi levado diante de Pilatos. Versículo 28 diz: depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: prestem atenção, amados, nesta narrativa. Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Amados, é tão importante nós gravarmos algo. Desde Gênesis até Apocalipse. Tudo que aconteceu com a humanidade, tudo que acontece na minha vida e na sua vida, é propósito e desígnio de Deus. Deus cronometrou tudo. O Cordeiro Santo de Deus precisaria passar pelo exame para ser sacrificado. E ele foi sacrificado na semana, ali da preparação para a Páscoa. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado em favor de nós. E Pilatos continua interrogando a Jesus. Tornou o versículo, agora, próximo versículo 33, tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhes: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Pilatos não estava vendo nele nenhuma culpa. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Agora, naquele momento, o reino dele ainda não era aqui. Mas nós sabemos que
Ele vai voltar com a sua igreja para reinar no reino milenar nesta terra. Porque Ele morreu, porque Ele obedeceu, porque Ele cumpriu o propósito de Deus. Ele vai reinar aqui nesta terra, aleluia, e Ele vai reinar com cetro de ferro, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Então tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Porque aquele que não ouve a voz do Senhor Jesus é da mentira. E o pai da mentira quem é? Satanás, não é verdade? Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Pilatos, a gente percebe que ele estava intrigado com aquele homem. Ele não olhava para ele, não via culpa. Mas ele estava querendo saber quem é ele, quem é este homem que fala desta forma, quem é ele? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. O cordeiro estava sendo examinado e não estava sendo encontrado nele culpa alguma. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Eles estavam preparando a Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Este aqui, Jesus? Então, vejam bem, amados. Gritaram todos novamente. Não este, mas Barrabás. Não, Pilatos, não nos solte Jesus. Não nos solte ele, mas solte Barrabás. Ora, Barrabás era ladrão e salteador. Barrabás foi o primeiro homem a se beneficiar desta troca. Agora eu vou mais fundo. Olha para Barrabás e diga, eu era aquele Barrabás. Eu era aquele Barrabás. E o meu Senhor foi condenado e eu fui liberta. Porque Ele morreu por mim. Aleluia. Aleluia. Vamos agora para João 19, mais um trecho, a partir do versículo 1 até o 16. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Amados, ontem quando eu ouvi isso, e a pergunta que o profeta do Senhor fez, por que Pilatos mandou açoitar Jesus, se ele não estava encontrando nele crime algum? Você açoita um criminoso, você maltrata, você condena um criminoso. Por que ele estava fazendo isso? Ele estava simplesmente cumprindo Isaías 53. Ele estava cumprindo o desígnio de Deus. Aleluia. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Você é rei? Então toma aqui tua coroa e teu manto. E nós lembramos quando Deus decretou a maldição no Éden, Ele amaldiçoou a terra e ela produziria agora espinhos e abrolhos. E estes espinhos
foram encravados na cabeça do nosso Salvador. Aleluia. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vô-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Depois de açoitá-lo, depois de enterrar aquela coroa na sua cabeça, de esbofeteá-lo, de cuspir nele, apresentaram ao povo. Mas o povo ainda estava implacável. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos ao povo, não? Eis o homem. Ao verem-no, naquela condição já totalmente dilacerado ali, ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Amados, olha o exame por qual Jesus passou. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez Filho de Deus. Ele não se fez, ele era o Filho de Deus. Aleluia. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Ele estava encafifado. De onde és tu? Quem é você? De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Não falou nada. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima do meu Pai não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Estava se referindo a Judas. Aleluia. Foi o Pai, amados. Foi o tempo todo ali. Foi o Pai executando a nossa redenção. Aleluia. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. O povo estava pressionando Pilatos. O povo estava ali esmagando Pilatos para que ele executasse a sentença. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, que no hebraico é Gabatá. E era a parasceve pascal, cerca da hora sexta. Na versão NVI diz: era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Mas na versão NVI diz: mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. O povo estava enlouquecido, enfurecido. Mas este povo também estava cumprindo o desígnio de Deus. Aleluia. Amados, quando nós paramos para meditar neste relato, nós vemos como Deus, Ele
planejou a nossa salvação, como está escrito. E quem planejou foi o Pai. Ele executou a nossa salvação. E quem executou foi o Filho. E está escrito que Ele a fez ouvir. E quem a está anunciando é o Espírito Santo. A Trindade bendita nunca se separou. Sempre esteve trabalhando na nossa redenção. Assim como trabalhou na criação do homem. Está trabalhando na nossa redenção. Aleluia. Lá no Getsêmani, quando Jesus viu o cálice da ira de Deus que seria derramado sobre ele com o pecado de toda a humanidade, ele pediu ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas o Senhor Deus precisaria continuar cumprindo o seu desígnio. E o Senhor Deus não o isentou de ir para a cruz. Mas Jesus, sabendo disto, ele completou a sua frase: contudo, faça-se a tua vontade. Aleluia. Pilatos não encontrou em Jesus culpa alguma. Nada. O Cordeiro, ele era santo, imaculado, sem defeito, sem culpa, inocente. Aleluia. Ele queria libertá-lo, mas ele não pôde livrar Jesus, porque teria que ser cumprido o desígnio de Deus, que Deus anunciou lá no Éden, em Gênesis 3:15. Amados, esta palavra é muito maravilhosa, né? É muito preciosa. Ele era inocente, mas ele foi punido e morto por minha causa, por tua causa. Ele trocou de lugar conosco. Aquela cruz, aquelas chicotadas, aquela humilhação, aquela vergonha, era para mim e para você. Mas ele assumiu o nosso lugar. Mas atenção, nós podemos perder esta dádiva, este presente. Nós podemos perder se nós não desenvolvermos a nossa salvação com temor e com tremor. Aleluias. Hebreus 2:3 diz assim: como escaparemos nós? Escapar do quê, amados? Como escaparemos nós do lago de fogo se nós negligenciarmos tão grande salvação? Aleluia. Agora, algo lindo que eu gostaria muito de passar. Isso ferve tanto dentro do meu coração, que a vontade que a gente tem é de fazer assim. E toma. Toma. É assim, amados. Aleluia. Vamos para Apocalipse 19, de 6-8. Esta é a igreja que vai subir. Apocalipse 19, de 6-8. Esta é a igreja que vai entrar no céu, porque ele morreu. Então, ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa
a si mesma já se ataviou, já se vestiu, pois lhe foi dado, onde foi dado, amados? Na cruz do Calvário, vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amados, esta troca, ele recebeu injustiça, receber o nosso pecado e nos imputar, nos transferir, nos dar a sua justiça, a sua inocência, a sua santidade, nos vestiu novamente. Sim, o som está um pouquinho... Amém. Nos vestiu com as vestes de linho finíssimo, resplandecente e puro. E quem não tiver estas vestes, não será convidado aleluia, glória a Deus, agora sim, aleluia, o Senhor é bom. Quem não estiver ataviado, pronto, preparado com estas vestes, não vai entrar na ceia das bodas do Cordeiro. Aquele homem, na sala do banquete, quando o rei entrou e passou os olhos, ele olhou e disse: amigo, como é que você entrou aqui sem as vestes? E o homem diz que ele emudeceu. Ficou mudo, não respondeu nada. Sabe por quê? Porque ele sabia que havia uma veste. Lhe foi dado e ele desprezou. E ainda achou que sem as vestes ele conseguiria entrar nas bodas. E a ordem do rei foi: atai-o, amarrai-o, atai-o e lançai-o fora, nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Onde é isto? O lago de fogo. Amados, nós temos que fazer as conexões que a palavra de Deus nos dá, para nós entendermos a gravidade da nossa vida nesta terra, para nós entendermos a gravidade, a seriedade da nossa salvação. Aleluia! Bem-aventurados os que são chamados, porque aqueles que o Senhor chamou, Ele mesmo justificou e Ele mesmo vai glorificar. Aleluia! Ele vai nos dar um corpo glorificado, para que nós... Há uma veste gloriosa e há um corpo glorificado. E só este corpo glorificado vai poder estar com essas vestes gloriosas. E para ter o corpo glorificado, nós temos que já andar nesta terra com as vestes gloriosas, com as vestes de santidade, de justiça. Aleluia! Louvado seja Deus. Estas vestes representam a inocência de Cristo, transferida para nós. Agora Ele nos tornou aptos a entrar nas bodas do Cordeiro. Uma vez a humanidade foi expulsa da presença de Deus, através desta morte substitutiva, deste tão grande sacrifício.
Agora nós somos convidados, chamados a entrar novamente na presença de Deus, nas bodas do Cordeiro. Este assunto ele é inesgotável, amados, ele é tremendo demais, e toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tudo que aconteceu está focado nisto. É a nossa redenção, é este tremendo sacrifício, é o que vai acontecer depois conosco, é o estado eterno, é o juízo de Deus que virá. Tudo na palavra de Deus é a respeito disso. Então, amados, nós precisamos tomar muito cuidado como nós estamos carregando, vivendo a nossa redenção. Como é que nós estamos trabalhando a nossa salvação? Salvação não é levantar a mão e dizer, eu recebo Jesus. Alguém faz uma oração e você fala, eu recebo Jesus no meu coração como meu Senhor e Salvador. Mergulha na piscina e depois continua vivendo a vida como você vivia antes. Isto não é salvação. Nós achávamos que era, mas não é. Salvação não é ser pastor, não é ser bispo, arcebispo, não é ser obreiro, não é cantar no louvor. Isto não é salvação. Salvação foi esta. O preço foi este. E é esta salvação que nós temos que guardar e cultivar. Aleluia. Hebreus 7, 26. Com efeito, amada igreja, nos convinha, nós precisávamos, nós tínhamos necessidade de um sumo sacerdote como este que nós vimos aqui. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. E Pilatos afirmou muitas vezes, por que vocês querem que eu crucifique este homem? Eu não encontro nele crime algum. Com efeito, nos convinha este sumo sacerdote, santo, inculpável, separado dos pecadores. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A inocência de Cristo ali, a inculpabilidade dele ficou clara para Pilatos. Mas o povo começou a espremer, a dizer, nós vamos te denunciar para César. Você é amigo desse homem que se fala, você está do lado dele, que se diz rei, então você é contra César. A pressão foi aumentando cada vez mais, até que Pilatos cedeu. E nós, amados, as pressões deste mundo, elas não vão parar sobre nós. Porque o intento, o desejo do inimigo das nossas almas é que nós desprezemos esta tão grande salvação. E vivamos uma vida pecaminosa nesta terra. Porque se isso acontecer, ele sabe que nós já pertenceremos a ele. Nós vamos ceder às pressões do mundo? Nós vamos ceder às pressões interiores? Porque, amados, o mundo faz pressão, todo mundo faz pressão, mas a maior pressão que nós sofremos é a do nosso próprio coração enganoso, viu? Está aqui dentro. É a do nosso próprio coração. Outro ponto que eu gostaria de meditar, já estou quase terminando. Fazem 2025 anos que o Cordeiro foi examinado, entregue à morte.
morreu em nosso lugar, para nos libertar dos nossos pecados. E Deus, o Pai, que ordenou, que planejou esta tão grande redenção, e que viu que o Filho, obediente até a morte, morte de cruz, executou o plano da redenção, Ele está aguardando que o Filho seja glorificado, vendo o fruto do penoso trabalho da sua alma entrar na glória. O Pai está esperando. O profeta do Senhor disse: há um número de gentios para ser salvo, e quando este número se completar, o tempo da graça terá cessado. Ele falou: pode ser que agora algum gentio receba Jesus, se converta e completou o número, acabou a graça. Acabou o tempo da graça. Amados, vamos entender que Deus, Ele começou toda a história com o povo de Israel. E quando nós estudamos as 70 semanas de Daniel, nós vemos que Deus abriu uma brecha ali, Ele deu um stop com o povo de Israel para trazer o Messias e para que a igreja nascesse, para que nós, os gentios, pudéssemos ser salvos. Esta é a semana 69. Deus está na sua longanimidade. Longanimidade significa paciência, longo ânimo, aguardando que a igreja esteja preparada para apertar o botão e continuar com Israel. Então nós temos que tomar cuidado, porque a qualquer momento esta porta pode ser fechada. Deus é amor, sim, Ele amou o mundo de tal maneira, os pecadores, deu seu Filho. Não existe maior amor do que dar a vida pelos seus inimigos. E Jesus deu a vida por nós, que éramos inimigos de Deus, porque estávamos no pecado. Mas este mesmo Deus, Ele é justo. E esta longanimidade vai chegar ao fim. Chegou ao fim com Adão, quando ele caiu no Éden. Chegou ao fim com o mundo antigo, quando houve o dilúvio. Essa longanimidade, essa paciência de Deus chegou ao fim com a Torre de Babel, quando eles tentaram alcançar Deus sem o sacrifício de Jesus, pelas suas próprias mãos. Essa longanimidade chegou ao fim quando Deus julgou Sodoma e Gomorra. E esta longanimidade vai chegar ao fim quando a porta da graça se fechar. E este dia é o dia do arrebatamento. Quando a igreja santa, esta que estará com o corpo glorificado e com as vestes de linho finíssimo, for levada aos céus. E aí virão os 3 anos e meio de tribulação, mais 3 anos e meio a grande tribulação. Depois os 1000 anos do reinado de Cristo. E depois o estado eterno, ou seja, toda a eternidade com Deus, para aqueles que amaram este Salvador e este tremendo sacrifício. Então, amados, a única maneira de nós sermos livres deste juízo que está vindo, quando o arrebatamento acontecer, pense bem nisso. A igreja subir, os que ficarem vão participar de todos aqueles flagelos que estão descritos a partir de Apocalipse 6.
será muito difícil. Haverá, a palavra de Deus fala daqueles que são degolados, decapitados. Haverá ainda talvez salvação, mas com a sua própria vida. O Cordeiro Santo de Deus deu a vida dele para que nós recebêssemos de graça a salvação. Mas aqueles que negligenciarem, lá na tribulação, se ainda assim se arrependerem, lá vão ter que pagar com as suas próprias vidas. Vão ter que pagar com seu próprio sangue. Aleluia. Nós temos que proteger, que guardar esta tão grande salvação. Não podemos perder as vestes. Não podemos manchar estas vestes. E se estas vestes é a inocência de Cristo que nos foi dada, pensa que, quando nós falamos de um linho finíssimo, resplandecente, puro, qualquer pontinha de caneta que você encosta nele, mancha. Pensa que você está vestindo a inocência de Cristo. Pensa que quando nós andamos nesta terra e continuamos no pecado voluntário, nós estamos manchando cada dia mais estas vestes. E vestes manchadas de pecado não vão entrar no céu. Jesus vai voltar outra vez, mas não mais para lidar com o pecado. Ele já lidou com o pecado lá na cruz. Ele virá para levar a sua igreja. Então vamos nos preparar, amados. Porque sem esta santidade, sem esta pureza, sem esta inocência, sem a justiça de Cristo, sem estas vestes, nós não vamos poder entrar lá. O pecado nunca mais vai entrar no céu. Porque o sangue que foi derramado naquela cruz purificou tudo que há no céu. Purificou o céu e purificou a terra. Purificou todos aqueles que se colocaram debaixo desta tão grande salvação. Amém? Vamos nos colocar em pé, amados, e vamos orar. Eu quero agora clamar, pedir aos amados que estejam fechando seus olhos e que estejam meditando em tudo isso diante do Senhor. Sabe quando você vai para um evento e você prepara a sua roupa no dia anterior e aí você coloca ela num cabide bem esticadinha, porque você não quer que ela tenha nenhuma ruguinha? E aí você coloca ela lá e no dia seguinte você vai vestir aquela veste para ir para o evento e você começa a olhar. Ah, tem uma linhazinha pendurada aqui, você corta. Ah, está amassadinha aqui, você pega o ferro lá e arruma. Feche os seus olhos agora e examina as suas vestes espirituais. Pensa que é com estas vestes que você vai entrar nas bodas do Cordeiro. Porque elas já foram dadas para nós lá na cruz. Como é que estão as nossas vestes hoje? Qual é a mancha que eu ainda mantenho nas minhas vestes? Qual é a mancha que o sangue de Jesus limpa e eu volto a fazê-la? O sangue de Jesus, eu me arrependo, o sangue de Jesus limpa e eu continuo a fazer, a manchar a minha veste. Qual é? Senhor Jesus, eis aqui, Senhor, a tua igreja diante de ti. A igreja, Senhor, pela qual o Senhor se entregou. A igreja pela qual o Senhor se deu. O Cordeiro Santo de Deus. Que não tinha nenhum pecado, nenhuma culpa.
foi humilhado, maltratado, foi esbofeteado, foi chicoteado, crucificado, exposto à vergonha pública. Em Hebreus está escrito: saiamos, pois, a ele, fora do arraial, como ele foi morto fora da cidade, levando o vitupério de Cristo. E quando nós decidimos andar com as vestes limpas, não nos misturarmos mais com o mundo, nos separar, nós estamos saindo, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha, levando as calúnias, levando os questionamentos, os desprezos. Não importa. O que importa, amados? Isso aqui passa. O que importa é entrar no reino dos céus. Aleluia, Pai, Espírito Santo de Deus, o Senhor que foi nos enviado por Jesus, depois desse tremendo sacrifício. O Senhor tem esta missão de anunciar esta tão grande salvação. E, Senhor, não são as minhas palavras, nem sou eu, mas tudo é a respeito do Senhor. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, aos corações de todos que ouviram esta mensagem ontem, que ouviram hoje este pequeno resumo. Ministra, Senhor, vai ministrando. Ajuda-nos, Pai, a andar em santidade, justiça e arrependimento. Ajuda-nos a manter em nós a inocência de Jesus. Ajuda-nos a manter as nossas vestes limpas, Senhor. E eu me lembro que o dia que o teu profeta, Senhor, falou que ele era o mensageiro das vestes. Confesso que naquele momento eu não entendi muito bem, mas hoje como é claro para nós. O mensageiro das vestes, sim. Porque esta mensagem nos faz andar limpos nesta terra. Não nos contaminar com o pecado deste mundo. Aleluia. Eu gostaria de fazer uma oração com os amados. Levanta sua mão para o Senhor e diz: meu amado Senhor e Salvador. Meu amado Senhor e Salvador. Precioso Redentor. Precioso Redentor. Eu entendi nesta manhã. Eu entendi nesta manhã. Que eu era aquele Barrabás. Que eu era aquele Barrabás. E o Senhor me libertou. Tomando sobre si a minha culpa e me imputando a tua justiça. Senhor Jesus, eu te recebo nesta manhã, não mecanicamente, mas com o meu coração contrito, meditando nesta tremenda redenção. E eu te peço, Senhor Jesus, tu que és o meu sumo sacerdote, permanece, Senhor, trabalhando no meu coração, para que eu jamais negligencie esta tão grande salvação. Precioso Senhor Jesus, obrigada, porque o teu sacrifício me permitiu ter acesso ao Pai e ter o meu nome escrito no livro da vida.
Obrigada, Senhor Jesus. Porque tudo que o Senhor sofreu por mim. E a transferência, a troca que o Senhor fez comigo. Naquela cruz. Me livrou do lago de fogo. Obrigada, Senhor Jesus. E eu desejo. E eu peço que o Senhor mantenha acesa a chama do desejo pela tua vinda, pela eternidade contigo, para que eu possa adorá-lo e glorificá-lo por toda a eternidade. Muito obrigada, Senhor, Muito obrigada, Senhor, porque através deste tão tremendo sacrifício, que através desse tão tremendo sacrifício, eu nasci de novo. eu nasci de novo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ontem, durante a ministração, o profeta do Senhor disse: eu espero que quando esta igreja estiver subindo, ela esteja cantando Jesus. Aleluia! Eu disse, supervisora Ellen, por favor, inclui esta adoração amanhã. Não pode faltar, porque, amados, Ele é a razão de nós estarmos aqui. Aleluia. Amém? Vamos adorá-lo. Aleluia.
E o anjo disse a Maria: o seu nome será Jesus, porque ele libertará o seu povo dos seus pecados. Apocalipse 5. A fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis de toda a terra, aquele que nos ama, aquele que nos ama, e pelo seu próprio sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus. Por isso, decidi nada mais saber dentre vós, nada mais, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E o poder da sua redenção, o poder da sua ressurreição. Senhor Jesus, queremos conhecer-te, porque o verdadeiro cristianismo é conhecer-te a ti, único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Esta é a vida eterna. Decidi nada mais saber dentre vós. Que me importa saber quem foi este, quem foi aquele, as batalhas de Davi. Tudo isso era para chegar naquele que finalmente faria o que nada pôde fazer, nos libertar dos nossos pecados. E este maravilhoso livro, o livro da vida, o livro do Cordeiro, o livro do testamento, começa com a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há, e com a criação de um ser à imagem e semelhança do Deus Santo. E este livro termina com um novo céu, uma nova terra, aonde o pecado nunca mais entrará, aonde habitará um povo que foi purificado dos seus pecados. Esta é a essência e a verdade. Em um momento tudo passará e haverá duas humanidades, uma purificada dos seus pecados pela oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. O sangue dos animais jamais poderiam redimir o homem à imagem e semelhança de Deus. Tinha que ser o próprio Deus. E eles foram remidos, porque mesmo em meio às trevas deste mundo, eles amaram a luz.
mesmo em meio ao pecado deste mundo, eles amaram a santidade. Eles estarão com Ele para sempre, gerados de novo à imagem e semelhança dEle, e por toda a eternidade contemplarão a sua amada face, e o nome dEle estará em suas testas, santos ao Senhor. A escolha é agora. E haverá outra humanidade, a grande maioria que escolheu o príncipe deste mundo, que perverteu o evangelho santo de Jesus Cristo e o transformou em dinheiro. O evangelho daqueles que rejeitaram o verdadeiro evangelho e escolheram o evangelho misturado, que te enganou, te dando a impressão que você podia viver como você quer, adorar Jesus e entrar no céu. Eu escolho Jesus. Eu escolho a verdadeira salvação. Eu quero estar com Deus para sempre. Por isso decidi nada mais saber dentre vós, senão a Jesus Cristo. Há uns anos atrás, muitos anos atrás, o Senhor me concedeu uma experiência incrível. Eu estava em adoração sozinha. De repente, eu comecei a subir como um foguete. Eu me via subindo reta assim, e eu ia rompendo camadas de ar. E eu ouvia do meu lado direito explosões incríveis. Eu ouvia do meu lado esquerdo um cântico da cruz. Do céu, o desejado das nações, o verdadeiro amor da nossa vida, que durará para sempre, e o mesmo amor que te fez descer, se despir da tua glória, agora me faz subir. Me despir da glória deste mundo e desta carne, para subir ao teu encontro nos ares. E assim estará consumado. Fui comprado com o sangue do meu Senhor. Aleluia. E eternamente só isto importará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento,
penetre profundamente em todos e transforme e purifique o nosso espírito, alma e corpo, para que sejamos achados santos e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amados, nós recebemos uma palavra impressionante ontem. E este ministério vai continuar ministrando a profundidade, o que o profeta do Senhor ministrou em 7 horas. Nós temos muito a compartilhar. Vamos continuar ministrando e meditando nisto. Por toda a eternidade, só isto importará. Amém. Então, vamos continuar. Os que não ouviram, por favor, ouçam. E já foi anunciado que o jejum começa amanhã. Aleluia! Que este maravilhoso jejum, que está sendo já decretado para todo o ministério em toda a terra, opere em nós justamente isto que nós estamos buscando. A simplicidade da devoção a Cristo, a pureza de Jesus, a santidade de Jesus, a inocência de Jesus em nós. Amém. Que o Senhor abençoe a todos. Amém. Shalom, shalom, shalom. Um dia mais perto do Senhor. Aleluia. Pode ser hoje. Amém.